Boa noite para todo mundo. Boa noite. Ai, eu tirei o celular do lugar. Deixa eu arrumar ele aqui. Consegui tirar o celular do lugar. Tem que acontecer essas coisas, né? É o fantasma da casa do padre. Gente, eu tô na casa do padre Tiago, tá? Por isso que vocês estão vendo aí o cenário super blogueiro, né? Uma biblioteca chiquetérrima. Uma biblioteca super chique, né? A maioria dos blogueiros, eles têm uma biblioteca chique, né? Como eu não tenho, hoje eu vou ter, porque eu tô na casa do padre Tiago. Tá todo mundo me ouvindo bem? Todo mundo me vendo? Todo mundo me ouvindo? Não, vocês não sabem, o padre vai viajar daqui a pouco e a gente vai ficar dormindo aqui. Ele diz que a casa é mal assombrada. Todo mundo me... tá todo mundo me vendo, me ouvindo? Tá. Hoje, então, é nossa última live, tá? Hoje é nossa última live. Eu acho que o doutor Luiz Fernando já entrou por aí. Eu vou dar uma olhada se ele já entrou e já vou chamar. É a internet do padre, né, gente? É ótimo. A internet do padre, a luz do padre aqui também. As crianças estão lá em Brasília, estão com a minha mãe e minha irmã. Oi, boa noite, doutor. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite. Antes de tudo, muito, muito obrigada pelo senhor ter aceitado fazer essa live comigo. Ah, imagina, é uma É... responsabilidade enorme. Tô ansioso, eu que tô começando nesse mundo aqui, tô suando. Não, mas daqui uns dias o senhor leva tranquilo, fica normal. Vamos lá, tá tudo bem. Eu acredito que assim, 90% do meu público nunca nem sabe quem é o senhor. Então, antes de tudo, eu queria que o senhor se apresentasse para a gente. Eu sei que Tá. algumas amigas minhas que me indicaram o senhor, assim, e aí eu fui Ah, olhar seu legal. conteúdo e fiquei maravilhada com o conteúdo, mas eu queria que o Ah, senhor que se bacana. apresentasse para a gente. Obrigado, tá bom. Bom, eu sou Luiz Fernando, eu sou obstetra, ginecologista, me formei em 2012 em medicina e fui trabalhar um tempo com medicina de família, esse negócio de visita domiciliar, sabe, em áreas rurais. E ali, por questões de programas públicos, de SUS, essas coisas, eu era obrigado, assim, vamos dizer, por assim dizer, a atender o pré-natal, né? Os médicos de famílias têm que fazer o pré-natal das gestantes da sua região. E dali para lá, Deus falou comigo ali e já era. Nunca mais eu consegui largar a obstetrícia e fui estudar, fiz residência. E aí tô desde então, desde 2013, me dedicando só à obstetrícia. Desde que eu me formei, eu tinha uma dificuldade muito grande com questões de moral mesmo, né? A parte Uhum. moral da teologia e tinha dificuldade, as pacientes chegavam para colocar DIU, usar anticoncepcional, e eu não sabia o que fazer, eu em conflito interno, então eu acabei naquela ocasião, assim que eu me formei, e decidi por atender só obstetrícia. Eu não atendia ginecologia no consultório, atendia só obstetrícia, porque eu não queria, eu não sei, com medo, né? A nossa reação, medo, é fugir. E a primeira coisa que eu fiz foi fugir da ginecologia e fiquei só com obstetrícia. E aí fiquei muito tempo, então aí já tem um tempo que eu estou trabalhando só com obstetrícia. E aí, naturalmente, acho que mais por obra de Deus do que das minhas próprias incompetências e minhas misérias. Enfim, algumas mulheres foram gostando e fui ficando e surgiu, enfim, aí tem esse tempo. Depois, Então, com mais maturidade de fé, aí eu consegui voltar a trabalhar com a ginecologia. Hoje eu fiz as pazes com o meu coração e consigo atender ginecologia também, sem prescrever anticoncepcionais. Mas, enfim, sou casado,
tenho duas filhas, uma que tem 5 anos e a outra que tem 2 anos e meio. Depois disso, a minha esposa teve um câncer de ovário e nós não poderemos mais ter filhos biológicos, mas estar aberto à vida é isso, né? É aceitar aqueles filhos que Deus quer mandar, não aquilo que é o nosso plano. Isso nos inícios nos frustrou muito a nossa vida, mas a gente percebeu que fertilidade não é só sobre ter filhos, fertilidade é sobre amar. A minha vida só deixa de ser infértil quando eu deixo de amar o próximo. E de um tempo para cá, a nossa vida, na minha família, foi tocada nesse sentido, de que a gente poderia ser muito fértil e muito fecundo, servindo ao próximo, servindo. E aí foi aí que a gente iniciou esse trabalho com servir o próximo mesmo, né? E aí a gente veio parar aqui. Estamos aqui hoje, não sei nem como, super agradecido, honrado aí, já no seu perfil, e vi que você me chamou, e estamos aqui para servir, para ajudar com o que for possível, tá? Não sei se tiver mais alguma coisa que vocês quiserem saber sobre mim, pergunta, eu falo depois, mas acho que é essa apresentação sucinta. Meninas, só para abrir um parêntese aí para vocês. O doutor, ele é católico, tá? Católico daqueles praticantes mesmo, não é daqueles católicos que te indica pílula, nem que quer fazer laqueadura em você. Ele é católico mesmo e, assim, já fazia um trabalho. O senhor já fazia um trabalho antes em Brasília, não já? Isso que acontece. Acho que uns 2 ou 3 anos, eu trabalhava, vamos dizer assim, com a equipe de métodos naturais aqui em Brasília. Eu conhecia a equipe de métodos na minha própria história de vida, de conversão pessoal, né, que a gente sempre tem que se converter a cada dia. E na minha própria história de conversão, conheci a equipe de métodos e Deus me chamou a colaborar ali. Então a gente participava de formações, de palestras, de cursos, de aulas. Já trabalhava aqui com a equipe de métodos. Já vi algumas pessoas da equipe de métodos aí, Ívia, Wilma, algumas pessoas que comentaram aí. Então, alô para todos. E assim que as pessoas me conheceram também. E também a gente é aqui da paróquia São Pio, no Sudoeste, em Brasília, né? Da paróquia São Pio, e aí o pessoal nos conhece aqui dos movimentos também. Doutor, o assunto a semana toda que eu abordei aqui foi parto normal após cesáreas. Então, nós tivemos um parto normal depois de uma cesárea, depois de 2, depois de 3 e ontem foi depois de 4. Então, muito assim, legal, foi a semana toda com o relato das mães, né? Tivemos o relato de uma parteira. E hoje, para fechar com chave de ouro, a gente tem o senhor aí para desmistificar aí um monte de coisa. Legal. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, assim, do começo, como é que foi a questão do início da cesárea aqui no Brasil e por que se firmou aquela ideia de uma vez cesárea, sempre cesárea? Ah, tá. Legal. Bom, então é verdade que existiu isso, né? Isso já em alguns artigos médicos, periódicos, científicos, no início do século XX, ali por volta de 1915, 1916, isso era publicado nos artigos científicos de que uma vez cesariana, sempre cesariana. Por quê? Porque naquela época, a cesariana era muito, muito, muito rara mesmo. Não era uma coisa comum. Por quê? Quando ela surgiu, ela era um procedimento que tinha uma mortalidade muito alta, devido às técnicas cirúrgicas, mas também às grandes complicações, enfim, depois a gente fala sobre o procedimento em si, mas tinha uma mortalidade muito alta. Muitas mulheres morriam mesmo, assim. Vou falar para vocês que, por exemplo, até 1905, mais ou menos, 100 anos atrás, não estamos muito longe disso, não. 80% mais ou menos das mulheres ainda morriam, que faziam uma cesariana. Era uma coisa muito absurda. Então, como era um risco muito, muito, muito grande, os médicos realmente só reservavam para aqueles casos absurdos. Então, era basicamente para as mulheres que tinham as pelvis muito deformadas. E na época tinha raquitismo, né? Então, tinha aquelas pelvis, as bacias muito deformadas, muito disformes mesmo. E aí, eram para essas mulheres. Como já tinha sido testado no trabalho de parto, que aquela bacia não tinha condições de ter um parto, eles acreditavam. Então, se ela precisou realmente de uma cesárea, valeu a pena correr o risco dela morrer. Então, nos próximos partos não tem condição. E isso se perpetuou, continuou a vida inteira. Depois, ninguém parou para desmentir isso. E não foi feito nenhum estudo para analisar isso. Foi só um estudo que as coisas foram sendo repetidas. Desde 1916,
os médicos foram repetindo um para os outros, para os seus alunos, para quem foi aprendendo, foi repetindo, 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 repetindo. Todo obstetra aprendeu a ser médico, vamos dizer assim, com essa frase na cabeça. Então, essa verdade, mesmo sem ter sido testada, é como aquela história do Goebbels lá, do fascismo, do nazismo, né? O ministro de propaganda do Hitler, que uma verdade contada, uma mentira contada 1000 vezes, ela se torna uma verdade. E foi isso que aconteceu. Essa mentira foi contada milhares e milhares e milhares de vezes e se tornou uma verdade. Entendi. Mas eu acho legal E falar, assim, doutor, até, só para, assim, desculpa, eu acho legal até falar de que ela é tão mentira, mas tão mentira, mas tão mentira, que a primeira mulher na história da humanidade que sobreviveu a uma cesariana, há cerca de 500 anos atrás, depois dessa cesariana, ela teve 4 partos normais. Então, eu brinco com as pacientes, com os colegas, eu falo assim, em 1500 era possível ter parto normal depois de cesariana. Em 2020 não é. Você vai entender, né? então há relatos que a primeira cesariana foi feita em 1500. Assim, acredita-se que a primeira cesariana em mulher viva foi feita por volta do ano de 1300, 1400, mas a gente não tem tantos relatos. É só aquelas pinturas de parede, aquelas coisas assim. Não tem relato escrito, né? A primeira que tem relato escrito mesmo, documentado, de uma mulher que sobreviveu a uma cesariana foi no ano de 1500. Era um castrador de porcos na Suíça que fez a cesariana na própria esposa. Uau! E aí ele fez a cesárea, aí não tinha anestesia, não tinha Tá nada, ele travando? foi lá e cortou a mulher para salvar a vida dela. E cortou a mulher para salvar a vida dela, e aí depois ela sobreviveu e depois teve outros partos. 4. 4 partos. Que legal. Assim, a história da cesárea no Brasil ela é muito recente, né, doutor? Sim. E mais recente ainda é a história de tentativas de parto normal após cesárea. Esse boom está começando de um tempo para cá. Então, o que Com eu vejo é certeza. assim, nem os médicos estão sabendo lidar com tantas mulheres querendo parir depois de ter uma cesárea. É Então, verdade. há uma certa inexperiência, não há? Demais, demais, né? Todos os médicos realmente, quando eles se dispõem a fazer isso, inclusive eu na minha história, eu tinha uma raríssima e pouquíssima experiência com isso. Realmente por acreditar na verdade, por acreditar nas chances dessas mulheres que recebo tantas assim abertas à vida e de famílias numerosas, é que a gente foi adquirindo algum tipo de experiência, mas na realidade é algo que durante a formação a gente realmente não tem tanta experiência com isso mesmo, não. Na história recente, aqui no Brasil, vamos colocar dos anos 70, dos anos 80, basicamente todo mundo nasceu de cesárea, né? Assim, era bonito, agendado, de maquiagem, fotografia, filmagem, aquela coisa. Assim, na minha casa, somos 3 irmãos, os 3 nasceram de cesárea. Na minha casa da minha esposa, todos nasceram de cesárea. Ou seja, é bem diferente, né? E de um tempo para cá é que foi surgindo esse movimento, né, de resgatar essa questão da feminilidade, do parir, do gestar, e aí, consequentemente, do parto normal depois de cesariana. Já tinha alguns estudos da década de 80, 90 na Europa e nos Estados Unidos, e aí, vamos dizer que de uns 10 anos para cá, no máximo, no Brasil, tem alguns pioneiros aí, né? Vamos, assim, é claro que tem gente que está há 30 anos nessa estrada, tem Dr. Jorge Kuhn, tem Michel Odan, foi um dos pioneiros aqui, com aquela história de renascimento do parto. Depois a gente fala sobre essa questão ideológica, não estou falando sobre questão ideológica. Tem outros pioneiros, mas assim, que realmente isso cresceu, tem acho que uns 10 anos para cá, né? Uhum. Quando eu tive minha primeira filha, não se ouvia falar em nada disso. A minha filha tem 11 anos, a minha primeira filha. Não, olha aí, realmente. Doutor, eu trato muito com mulheres, com famílias, com casais, que uma boa parte deseja ter uma família numerosa, uma família um pouco maiorzinha. Então, Entendo. eu estou gestando o meu 8º filho. Maravilha, Deus abençoe. Perdi um, então, essa 8ª gestação, perdi um. Então, eu tenho 7 filhos vivos. Que grande bênção. E um É, no céu.
Graças a Deus, na minha história, eu tive parto normal desde o primeiro parto. Mas Aham. tenho muitas amigas que não tiveram o mesmo desfecho que eu. No primeiro É, parto aí houve ou uma cesárea necessária, ou uma cesárea que não era tão necessária, mas que aconteceu. E eu queria que o senhor entrasse agora no assunto mesmo, parto normal depois da cesariana. tá. Quais os mitos, doutor? Tem muito mito em cima disso, amedronta-se muito as mulheres, qualquer coisa Isso, ela isso. vai morrer, isso existe mesmo? Como é que é essa questão? Entendi. Então, na verdade, quando a gente vai pegar todos os documentos hoje, atuais, das sociedades médicas, até que são mais conservadoras, quando vai falar em relação a parto normal depois cesariana, os artigos, os estudos definem as palavras seguro, razoável, deve ser oferecido, é importante que seja tentado. E, na realidade, o que a gente vê na prática é que quando as mulheres chegam na frente do médico, elas são assustadas, né? Uma linguagem assustadora, você vai morrer, você não tem condição, o seu útero vai explodir, né? Como se fosse essa questão da ruptura uterina fosse uma coisa muito comum. E não é bem assim. Na realidade, a gente sabe que as taxas de ruptura uterina são muito, muito, muito baixas. E as outras complicações que podem acontecer eventualmente nas mulheres que já têm cesarianas anteriores, elas são muito mais comuns nas cesáreas agendadas de repetição do que na tentativa do parto normal, né? Porque também uma coisa muito injusta que a gente fala é essa comparação. Pegar uma mulher que teve uma cesárea anterior e comparar com a que só teve parto normal desde o primeiro parto. Essa comparação não existe. Você tem que pegar a mulher que, por exemplo, já teve duas cesáreas e comparar aquela que tentou o parto normal com aquela que marcou uma cesárea agendada. E naquela que agendou a cesárea, as complicações são muito mais frequentes do que naquela que tentou o parto normal, sabe? Então, é esse tipo de informação que não é dado, né? E esse é o nosso compromisso aqui hoje, com esse trabalho que eu tenho começado também, da gente tentar anunciar a verdade, não é isso? E a verdade é que quanto maior o número de cesarianas sucessivas, maior a chance de complicação do que você tentar um parto normal. Eu já vi, acho que de repente eu não consegui, infelizmente, assistir ontem. Eu estava curioso para ver a história da Patrícia, né, que teve 4 cesarianas. Mas ficou gravado, eu vou assistir. Hoje foi um dia movimentado aqui em Brasília, ordenações sacerdotais, essas coisas. Mas eu não consegui ver ainda. Mas enfim, eu vi em alguma live dessas, assim, algum corte que vocês falaram sobre quebrar o ciclo, né? E é importantíssimo para quem tem essa história da família numerosa, quebrar o ciclo. Porque quando você quebra o ciclo, dali para frente você já provou, vamos dizer assim, como se você tivesse que provar, mas você já provou que o seu útero dá conta daquele parto normal. E dali para frente você consegue encontrar depois vários médicos, várias equipes que topam dali para frente. Mas esse primeiro parto, depois de uma, ou de duas, ou de três, ou de quatro, é que a gente chama de quebrar esse ciclo. Então, quando quebra esse ciclo, aumenta muito a chance dali para frente, né? E uma coisa que eu queria falar com relação assim, a mitos e tal, que você perguntou, porque o que eu mais recebo, né? Assim, o pessoal perguntando, poxa, mas e se o meu parto tem 1 ano e meio, se o meu parto não sei o quê, se o meu parto foi pélvico, se eu tive eclâmpsia, se eu tive trombofilia, se eu tive não sei o quê, se eu tenho diabetes, ainda assim eu posso? Bom, então eu gosto de falar sempre, geralmente, o seguinte, gente, é mais fácil vocês saberem quem não pode, porque todo o resto pode, entendeu? Então, quem não pode ter um parto normal depois de cesariana? São só 4 situações. Quem já teve uma cesariana clássica, que a gente chama, que no Brasil não existe desde 1916, que é um corte no útero feito assim. As cesarianas são feitas assim, né? Eu acho que todo mundo que já teve uma cesárea aqui no Brasil pode Horizontal, falar, a cesárea foi assim. Isso. Então, é aquela cesárea assim, que cortou o uma útero de cima para vertical. baixo. Vertical, correto. Então, o corte vertical no útero, que não existe há muitos anos, porque o pioneiro da obstetrícia no Brasil, Jorge Rezende, no Rio de Janeiro, ele já começou fazendo cesárea horizontal e todos os médicos brasileiros aprenderam fazendo cesárea horizontal. Então já deve ter pelo menos uns 80 anos que essa cesárea não existe no Brasil. Pessoas que tinham muitos miomas, e um tipo de mioma específico, que a gente chama de transmural, e ela faz a retirada desse mioma, ou seja, é como se, não é bem só um corte no útero, uma cicatriz uterina, é a retirada do mioma que adentra a cavidade do útero, ou seja, é como se reconstruísse um novo útero. E apesar que eu não vi aqui se entrou,
mas eu tive uma paciente assim, chama Silvia, e era da equipe de métodos naturais também, que com miomectomia já tinha tirado 7 ou 8 miomas e teve um parto normal depois. Então, ainda carece de mais estudos, mas até hoje está nas indicações. E quem já tendo uma cesárea, tentou o parto normal e na tentativa o útero de fato se rompeu. Então são esses 3 casos somente, né? O quarto é quem tem contraindicação ao parto normal, não pela cesárea, mas por exemplo, a pessoa está com herpes genital ativa, tem placenta prévia total, aí ela não pode ter o parto, mas não é porque tem a cesárea, é por causa do parto em si. Então, tirando essas 4 situações, vou repetir: cesariana horizontal, miomectomia que invade a cavidade uterina e ruptura uterina em parto anterior, todas as outras situações podem. Então, assim, tem menos de 2 anos, pode. Tenho diabetes, pode. Tenho pressão alta, pode. Tenho 46 anos, pode. Ou seja, só que não pode é esses casos que a gente citou. Uhum. Então, assim, então não existe mulher velha para parir, não, doutor? O senhor entrou aí, eu já vou aproveitar a aspa aí, porque assim, eu tô falando assim, na questão de. Eu vejo muitas mulheres com aí 40 anos que olha assim, não posso parir porque eu já estou velha. Mas ela tem 40 anos. Para mim, eu, Tatiane, que vou fazer 40 anos daqui a 2 anos, acho uma mulher com 40 anos hoje jovem. Jovem, muito jovem, não é? Muito jovem. E é claro que a gente não vai entrar nesse tema da mentalidade contraceptiva, de como hoje as pessoas pensam em ter filhos cada vez mais tarde e de ter que fazer o mestrado, o doutorado, aquela coisa toda que a gente sabe, né? De não se entregar na providência, não confiar realmente. Mas enfim, quando a gente quer ser o senhor da nossa própria vida. Mas sem falar um pouco disso, já tive pacientes que tiveram o primeiro filho com 41, 42, 43, hoje em dia. Mas é claro que não existe essa história da idade, né? Imagina, facilidades, outras dificuldades. Uma pessoa de 40 vai ter outros tipos de facilidades, outros tipos de dificuldades. Mas não existe essa história de que quem tem acima de 40 anos não pode ter o parto normal. Isso é uma grande falácia. Uhum. E doutor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho Hum, da questão das cesarianas de repetição. legal. Por que que é tão importante quebrar esse ciclo? Vamos dizer assim, até que no primeiro parto a mulher já tem que estar muito informada, para que ela Uhum. não vá ir no primeiro parto para uma cesárea. Mas no caso ela já tem uma, já tem duas. Quanto mais cedo ela quebrar esse ciclo, melhor. Certo. Porque as cesarianas, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da questão das Tá. cesarianas de repetição. Quais os Legal. riscos que elas trazem? Tá. Bom, então, é, na verdade, assim, quando a gente fala de quebrar o ciclo o mais rápido possível, eu só queria deixar bem claro, porque também é comum a gente receber essa questão de, olha, a gente não está aqui fazendo nenhum movimento, uma militância para convencer ninguém de nada, tá bom? Na verdade, a gente só quer anunciar a verdade, porque uma decisão que ela é tomada sem informações, sem que se conheça todas a realidade, nem sempre ela é uma decisão consciente, né? Pode ter sido uma manipulação. Então a gente é a favor de que a mulher possa escolher desde que ela esteja informada de todos os riscos que ela está optando, não é? Mas enfim, dito isto, o que acontece quando a gente vai comparar essas pacientes que têm cesarianas sucessivas e cada vez mais consequentes? Existem 2 complicações que são mais frequentes, vamos dizer assim, nas mulheres com cesarianas de repetição, tá? A primeira delas é uma que a gente chama de placenta prévia. E essa a gente não sabe explicar muito bem por que ela acontece. Mas a gente sabe que nas mulheres que têm mais cesáreas é só uma análise estatística mesmo. Ela acontece com mais frequência, é um percentual maior, tá? Que é a placenta prévia, vem de, assim, de vir previamente ao bebê. Então, é uma placenta que é inserida muito baixa, muito perto do colo do útero, e aumenta a chance de ter hemorragia no parto. É uma complicação significativa. E a outra é uma que a gente chama de acretismo placentário. Eu até estava vendo na live com a parteira alguma coisa que falaram sobre isso e tal, e eu queria me falar ali, mas eu falei, não, aqui não é meu espaço, e deixei para a gente falar hoje com mais calma, mas só no sentido de que
a placenta, como foi colocado assim, ela pode se fixar, vamos dizer assim, em vários lugares do útero. Imagina, na frente, atrás, de um lado, do outro. E nessa região aonde já foram feitas várias cesáreas, ou seja, na cicatriz, quando essa placenta ela é inserida ali perto dessa cicatriz, ela tem uma chance maior de, na sua formação, ela invadir o útero. Isso que a gente chama... É claro que existe acretismo em pacientes que nunca tiveram cesárea, existe, é super raro, mas existe, mas ela é muito, muito, muito mais comum nas pacientes que já tiveram muitas cesáreas. E por que isso é importante? Porque o acretismo placentário, ele é uma situação que está muito associado ao que a gente chama de histerectomia, ou seja, retirada do útero. Então, às vezes, a pessoa tem 4, 5 filhos, né? A questão da abertura à vida, dessa mentalidade, e aí tem que tirar o útero, então acabou a abertura à vida. Não que foi necessário, não é que é um pecado, nada disso, mas assim, é uma coisa que pode acontecer. Só que uma retirada de um útero por um problema de saúde é uma situação. Durante um parto, é uma situação muito diferente, com muito mais complicações. Então, essa é uma grande situação. Além disso, existe uma série de outras coisas. Eu vi o pessoal comentando também na live, questão de aderência, essas coisas, enfim. A aderência não atrapalha nada, né? No parto normal. Eu vi que já falaram isso, mas refrisando, realmente não atrapalha nada. Mas a aderência ela atrapalha assim na cirurgia. Você imagina, se o seu intestino está aderido ali no útero, numa próxima cesárea, pode ter lesão ali no intestino, pode ter lesão na bexiga, pode ter várias complicações durante a própria cesariana, não é? Então você pensa assim, a paciente numa quinta, numa sexta, numa sétima cesariana, a chance dela sair dali de repente com uma sonda na urina, ter que ficar 7 dias sondadas porque teve uma lesão na bexiga, ou ter que ficar só com dieta líquida, não poder se alimentar porque teve alguma lesão no intestino, infecção, tomar antibiótico na veia. Então, ela é uma cirurgia que vai cada vez mais se tornando mais agressiva, por incrível que pareça. Assim, uma cesárea, muitas cesáreas, é muito mais difícil do que uma primeira cesárea. Tem mais aderências, tem mais sangramento, tem mais complicação. E o principal, né? Uma outra coisa que pode acontecer, a gente não se livra, e aí é quando a gente vai falar sobre a idade, aí que a gente comentou, não que a idade não possa ter parto normal, mas é mais comum nas mulheres acima de 40 anos, às vezes a gente precisar induzir o parto antes dela completar ali 42 semanas. Às vezes porque teve pressão alta, mas isso não é porque é só da gravidez, né? É mais comum ter pressão alta depois dos 40 do que antes dos 40, mesmo que não está grávida. E aí pressão alta na gravidez, às vezes é uma indicação de indução do parto, né? E aí, nessas pacientes que tiveram às vezes 2, 3 cesáreas, os recursos para indução são limitados também. Então, às vezes, ela acaba indo para uma indução, para uma cesariana porque não tiveram coragem de induzir. Então, é importante a gente quebrar esse ciclo para que nas próximas gravidezes você ainda possa induzir, tenha menos chance do acretismo, menos chance de hemorragia, menos chance de ter alguma lesão no órgão importante como a bexiga, o intestino, e transfusão de sangue, internação em UTI, hemorragias, infecções, enfim, eu nem saberia enumerar aqui a quantidade de complicações que é mais comum nas mulheres que têm muitas cesáreas. Não sei, eu vi alguém falando alguma coisa assim de acretismo placentário aí, que para ver no ultrassom e tal, né? Mas enfim, para não ficar muito extenso, assim, é só essa questão de estar invadindo o útero, né? E aí muitas vezes isso acaba se complicando, porque imagina, invadir o músculo do útero ali, depois do parto essa placenta fica grudada, não sai. Essa é a situação chamada acretismo, tá? Entendi. E doutor, e quando a mulher ela vai tentar um parto normal, seja ela com 1, 2 cesáreas, é claro que com mais cesáreas fica um pouco mais complicado, conforme aumenta o número, aumenta a complicação, né, doutor? E aumenta Em também a questão relação... de achar quem tope fazer aquele parto. Ah, Não sim, é, sim. não é Mas em qualquer esquina que a gente acha um médico que tope fazer um parto normal após 3, 4 cesáreas, né? Então, assim, é é bem muito difícil. difícil, realmente. Realmente, É, a gente tem medo. Da mesma forma que muitas mulheres têm o medo, né? É natural, o medo é algo que não é colocado por Deus dentro do nosso coração, né? O medo, às vezes, é algo que nos afasta da verdade. O medo, por exemplo, nessa situação de pandemia, foi algo que deixou as pessoas de buscar o sacramento, deixou as pessoas de buscar a Deus.
Então, o medo é algo que nos afasta da verdade. E essa é a reação. Muitas vezes, o médico também tem medo. Ele foi formado de uma maneira, ele acreditou naquilo. E às vezes a gente tem medo. Chega uma paciente ali com 5 cesáreas e aí, doutor, eu quero tentar o parto normal. Eu vou falar para você que eu não tenho medo? Claro que eu tenho. Eu também sou humano, limitado. Então, eu tenho medo. Só que às vezes é como você colocou. Não é só uma questão de ter medo, não. É confiando, sabendo, entendendo quais são os riscos, estar disposto ou não a comprar aquela história, não é? Mas no sentido de dar apoio, de dar suporte, porque essa decisão, eu falo assim, né? Porque as perguntas também que eu tenho agora começado no Instagram, recebida é assim, doutor, eu já tive 4 cesáreas, eu devo tentar um parto normal? Eu sempre respondo, olha, ninguém está no direito de dizer para você se você deve tentar. Essa decisão é sua e do seu marido. Essa é uma decisão da família. Essa é uma decisão que vocês vão tomar em oração, em direção espiritual. É uma decisão que cabe a vocês. Se vocês decidirem, cabe a vocês encontrar alguém que dê apoio, mas não tem nada a ver com o médico decidir. O médico não tem esse direito, não é? Agora, a função nossa é informar sobre os riscos de maneira clara, de maneira sincera, sem assustar, sem repelir, sem assustar a pessoa. Falar qual o risco real, porque olha só, para mim, se eu falar assim, de repente, um risco de 3%. Para mim pode ser muito como médico, numa situação onde eu entendo que, imagina, na minha vida, eu vou atender mais de 1000 partos, por exemplo, muito mais. Então, se eu pensar em 3%, vão ser 30 mulheres. Às vezes, isso é um número que para mim pode ser muito, mas para aquela única mulher, que de repente, mesmo que ela tenha muitos partos, ela vai ter de repente 10. 3%, às vezes não dá nenhum. Nenhum dos partos dela não vai acontecer isso. Então, para ela, esse risco de 3% às vezes faz sentido. E aí, cabe a gente apoiar, não é? Então, é isso que eu queria falar um pouco, assim, com questão aos riscos, né? E que eu não citei com relação à questão dos mitos, e eu acabei pulando, que a gente vai se empolgando, né? É muito legal falar sobre isso. A gente vai se empolgando. Falar quando a gente gosta, mas eu anotei aqui para falar com relação aos riscos, porque eu tenho certeza que isso é uma dúvida muito clara. E aí eu queria falar assim, que eu não estou falando só da minha opinião, é algo que eu fiz uma vasta pesquisa, tá, pessoal? Para poder falar isso aqui para vocês hoje. Eu revisei todos os artigos assim de parto normal depois cesariana, meta-análises, estudos duplo cego, controlados, randomizados, números gigantes. Assim, eu achei um estudo com 460 mil partos, 30 mil partos, 40 mil partos, números grandes, tá? E a taxa de ruptura uterina é de 0,5%. 0,47, para ser mais preciso. Ou seja, é uma taxa muito, muito, muito baixa, né? Claro que eu estou falando de mulheres que entraram em trabalho de parto espontâneo, sem ser induzido, tá bom? Então, assim, por exemplo, a pessoa teve uma cesárea, na próxima gravidez ela resolve ter o parto normal. E aí, ela começa a sentir as contrações, naturalmente, as contrações acontecem e vai até nascer. Nessas mulheres onde não houve intervenção, não se colocou ocitocina e o parto não foi induzido, a ruptura foi de 0,47%. Isso independente do número de cesarianas, tá? 1 ou 2 ou 3, dependendo dos estudos. Uma coisa que eu estava falando esses dias, alguém me perguntou aí sobre quando aí vocês colocaram muitas cesáreas, né? 4, 5, 6 cesáreas. O que acontece, pessoal? Eu vejo que é uma realidade muito comum ao que você colocou aí, e às vezes você deve se sentir um pouco até observada, você andando na rua, todo mundo te olhando. Já aconteceu isso com você? Não sei. Mas, enfim. Acontece o tempo inteiro quando eu estou com as crianças. Olha aí. Então, imagina. Quantas pessoas hoje têm mais de 5 filhos? De 6 filhos? Então, imagina isso no Brasil, onde a cesárea é mais recente. Mas você imagina na Europa, nos Estados Unidos, com toda essa mentalidade que foi implantada. Lá todo mundo tem 1 filho, 2 filhos e pronto. Entendeu? Então, assim, é muito difícil de eu afirmar categoricamente com dados científicos quais são as taxas de rupturas uterinas em mulheres com 6 cesarianas ou mais. Eu não sei dizer, porque o número que existe no estudo, esse gigantesco de 400 mil partos, eles só encontraram 89 mulheres em toda a Europa que só tinham tido 6 ou mais cesáreas. Ou seja, é um número que é tão pequeno que ele não é representativo para uma população. Então, eu não consigo afirmar. Mas mesmo quando tem muitas cesáreas,
em trabalho de parto espontâneo, a taxa de ruptura uterina ela não foi superior a 1,2%, na maior taxa de ruptura uterina, no estudo com os piores desfechos, vamos falar assim. Mas na média, é de 0,5%, como eu falei, e dependendo de múltiplas cesáreas, vai subindo um pouquinho ali para 0,6, 0,7, ou seja, enfim, baixo, né? Bem baixo mesmo. Não é uma taxa que passa de 1%, vamos dizer assim. Se o parto foi induzido ou se colocar ocitocina, essa é uma coisa importante, a taxa de ruptura uterina pode subir um pouquinho. Chega a 2%, 2,5%, dependendo do estudo, tá? Mas sem uso de ocitocina, deixando a coisa acontecer naturalmente, como de fato foi planejado por um arquiteto maior do que nós, a coisa acaba dando certo. Como quase tudo na nossa vida, quando a gente resolve confiar em quem planejou, a coisa acontece. Entendi. E doutor, quando se fala assim na ruptura em si, eu queria que o senhor falasse assim, o que é essa ruptura? O útero rasga? Como que seria um procedimento médico de um médico que está atendendo ali uma tentativa de parto normal e ele vê que está acontecendo ali uma ruptura uterina? Qual seria o que o médico faria nesse momento para salvar a vida da mãe, vida da criança, enfim? Quais são os desdobramentos de uma coisa assim? Ótimo, interessante. Bom, olha só, a ruptura uterina, imagina se, no caso que a gente está falando, mais fácil de entender, geralmente na região da cicatriz. Às vezes a cicatriz pode ser um pouco mais frágil, existe deficiências de colágeno, situações que podem estar associadas. A gente está travando. Me dá um joinha aí, eu não tô. Tá travando muito. Vocês estão me vendo? A minha internet tá travando ou é a dele? Eu não sei se é a minha. Oi, O pessoal, doutor a minha travou. internet? Eu continuo, né? É a do senhor. É a sua, doutor. Tá totalmente travado aqui, gente. Eu nem consigo te ver, o Peraí, senhor tá deixa. travado para mim, nem te ouvir. Tá, deixa. Calma, gente, vamos rezar aí para a conexão dar certo. Eu Oi. falo toda. Ah, agora sim. Eu mudei a conexão aqui para ver se Agora melhorava. melhorou muito, doutor. Melhorou? Muito. Ah, que bom. A minha internet estava com algum problema. Aham, Bom, desculpem. Bom, qualquer coisa vocês me dão um joinha aí. aham. Enfim, deixa eu só arrumar. Pronto. Então, a gente estava Pronto. falando sobre a ruptura uterina, eu vou voltar do início, não sei até onde pegaram, mas enfim. Na região da cicatriz, que pode ter uma fragilidade um pouco maior, quando o útero começa a contrair e ser demandado, é como se essa cicatriz, aquele tecido do útero que está ali colado, ele se descolasse. Mas não chega a ser uma explosão. Ele meio que, imagine, se rompe mesmo. Sei lá, eu dou o exemplo de uma liguinha de dinheiro ou de um elástico, você puxando ali e de repente rompe. É meio aquilo ali. Então, o útero que está cada vez mais demandado, ele se rompe, se desconecta. Como o útero, na gestação, especialmente no parto, também muito vascularizado, cheio de sangue, irrigado demais, essa região, todos os vasos sanguíneos que estavam ali, começam o sangue a sair por ali. Então o sangue que deveria ir para a placenta, para de ir para a placenta e começa a cair dentro da própria barriga da mulher. E para de ir para o bebê. Então, é uma situação de urgência. E independente que esteja com 10 centímetros, o bebê está nascendo, se o útero rompeu, o que o médico tem que fazer?
abrir a barriga porque ele vai ter que fechar o útero, entende? Então, a ideia não é por conta da cesariana em si. O pessoal pensa, não, é uma cesárea para salvar o bebê. Não, naquele caso é de fato para... Se o útero rompeu, a gente vai ter que costurar, né? Então, a gente faz uma nova cesárea e para costurar o útero, tentar costurar. Na maioria das vezes, essa ruptura, como eu coloquei, não é uma explosão, uma coisa que deixou o útero completamente disforme. Então, a gente consegue suturar, fechar e controlar o sangramento. Em algumas situações, a gente não consegue controlar o sangramento, ou, dependendo do tipo da ruptura, o tipo de estrutura que pegou, porque às vezes pega numa artéria muito importante, que é para nutrir o útero. E se a gente fechasse, ia dar o que a gente chama de necrose. O útero ia morrer, vamos dizer assim. Então, se essa ruptura foi nessa região, que vai causar necrose, ou, dependendo da extensão, a gente não conseguiu fechar, a gente tem que retirar o útero. E isso acontece aproximadamente 33% dos casos de ruptura. Ou seja, como eu falei, 0,5% rompeu o útero. Desses 0,5%, 30% às vezes precisa tirar o útero, tá bom? Não é assim, 30% do total, senão parece uma coisa absurda. É 30% de 0,5%. É um número mínimo. Assim, a maioria que rompe o útero dá para salvar o útero, tá? Porém, é muito frequente de associada à ruptura precisar, pela hemorragia, de transfusão de sangue, de ficar mais dias internada, às vezes na UTI, sob observação, de usar antibióticos na veia por mais dias. Então, assim, às vezes a mulher fica 4, 5, 6, 7 dias internada no hospital após uma ruptura. Mas a mortalidade, ou seja, a chance da mulher morrer, porque é isso que vocês colocaram no início, né? Assim, o meu médico falou que se eu tiver um parto normal, eu vou morrer. A chance da mulher morrer associada a uma ruptura uterina, estatisticamente falando, é inferior a 1%. Tá? O estudo que teve a maior taxa de mortalidade associada à ruptura uterina foi de 1,6%, a mortalidade materna. Então, a chance da mulher morrer é muito baixa. E eu tô falando assim, 1,6% das rupturas. Aí, ou seja, a gente já sabe que a ruptura é muito, 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 muito rara. 1% de uma coisa que é muito rara mesmo, tá? Então, a chance de uma mulher morrer porque está tentando parto normal é quase nula mesmo. Tá. E aí, o que o médico precisa fazer? O que é diferente, né? Isso que a gente estava falando. Então, observar mais, observar melhor. Não apenas deixar a paciente ali por conta própria e, de repente, ficar dormindo, tomando um cafezinho, mas estar mais atento. Porque muitas vezes, não sei, a sua experiência de parto, eu vi um pouquinho da sua história, parece que você teve 2 partos e depois foi tudo em casa, não é? Então você já deve estar acostumada com isso que eu vou falar. Mas muita gente que tem experiências diferentes não imaginam isso, né? Mas muitas vezes num parto tranquilo, tudo certinho, onde está evoluindo, o médico, a enfermeira, nem sempre ele está ali do seu lado, né? Ele vê que está tudo bem, ele dá um cochilinho ali do lado, ele vai tomar um cafezinho, porque na verdade tá evoluindo, tá tranquilo. é deixar a coisa acontecer, né? Obstetrícia é estar ao lado, né? Obstare, em latim, estar ao lado. Então, a função do obstetra, ou da parteira, ou da obstetriz, é só estar ao lado, é só acompanhar. Muitas vezes, tudo que a gente precisa fazer durante o parto inteiro é falar para a mulher, tranquila, tá tudo bem com você, tá tudo bem com o seu bebê. E o resto acontece sozinho, né? Então, a única coisa que a gente precisa fazer de diferente é estar mais ao lado. É não ir tomar esse cafezinho toda hora, é não ficar muito longe, é assim, pelo menos a cada 15 minutos, meia hora, tá ali do ladinho, tá mais perto, tá de olho. Por quê? Nem sempre a ruptura uterina vai dar sinais muito claros. Os principais sinais são clínicos. Imagina quais são os sinais de uma hemorragia. Coração acelerado, a pressão caindo, a mulher começa a suar, ela começa a ter uma sensação de desmaio, de fraqueza. E um sinal que é muito importante que as pessoas esquecem é uma dor esquisita, diferente no ombro. Eu não sei se alguém que está assistindo a gente aí, às vezes já teve algum tipo de hemorragia interna, apendicite, ou uma pedra na vesícula que estourou. Tem uma camada dentro da nossa barriga que chama peritônio, que quando ela está inflamada, o nervo que inerva ela é o mesmo do diafragma. Então dá uma dor no ombro esquisita. É um dos sinais que às vezes alguma coisa está dando errada. Mas o principal sinal de que
Aqui eu posso falar, me sinto à vontade, que eu já percebi que a maioria do público é católico. Sim, E aí sim. Pode ficar a à gente, vontade, que é 90%. ótimo. É, às vezes a gente usa alguma palavra assim para a pessoa entender, a gente fala de intuição materna, né? Mas é de escutar mesmo a voz de Deus, né? Da gente estar em silêncio, quando a gente está em contemplação, porque o parto é um momento, você que já viveu sabe, eu não sei, né? Eu só estou ali do lado, né? Mas é um momento muito contemplativo, um momento de recolhimento, né? A gente está face a face com os nossos medos. É um momento de recolhimento espiritual, onde Deus fala muito com a mulher. E nesse momento, o que a gente vê é assim, tá tudo bem, o coraçãozinho tá certo, o parto tá evoluindo bem, tá dilatando, mas de repente a mulher, doutor, alguma coisa tá dando errado. Eu não acredito. Assim, olha, eu não sei, tem alguma coisa, sabe? Deus tá falando com ela que tem alguma coisa errada. E aí alguns falam assim de intuição, sabe? A gente não tá falando de intuição, a gente tá falando de ouvir a voz de Deus. E de fato, a mulher sabe quando alguma coisa está errada. Esse é o principal sinal e a gente tende a confiar nisso. É claro que a gente não está falando, se você viveu também, muitas que já viveram parto normal aqui sabem que chega uma hora de dar medo, de dar aquela covardia. Eu não quero mais isso, eu quero a cesárea. Isso é uma coisa diferente. Nós não estamos falando disso, tá? Nesse momento, o que a gente faz é reavaliar, avaliar todos os sinais. Porque às vezes acontece a ruptura uterina, o bebê já está muito lá embaixo, imagina, 7 centímetros, 8 centímetros, o bebê está lá embaixo já, perto de nascer. E aí o sangue que deveria escorrer pela vagina, o sangramento é um sinal importante, não sai, porque a cabecinha do bebê já está tipo com um efeito de rolha, vamos dizer, o sangue fica todo para dentro. Então o sangramento nem sempre é presente. E aí quando esse sangramento não aparece, mas a mulher começa a ver que alguma coisa está errada, começa a sentir dor, a gente vai medir a pressão dela, a pressão está 8/4, ela está suando, o coração está batendo 150, 160. E o principal sinal acontece em 78% dos casos de ruptura uterina, a frequência cardíaca do bebê cai. Então a gente está ouvindo ali o tempo todo em 120, 130, 140, ela baixa para 90, 80, 70, 60, e aí a gente tem que fazer alguma coisa. Então, na maioria dos casos, a gente acaba indicando a cesariana até por sofrimento fetal agudo. Antes Entendi, mesmo da mulher já dar sinais de uma hemorragia muito grande. entendi. Doutor, e no caso assim, quando a mulher tem uma ruptura, o médico conseguiu ir lá e costurar aí o útero, quais as complicações disso numa próxima gestação? Vai poder haver uma próxima gestação? Se tiver uma próxima gestação, qual o caminho que a mulher tem que tomar? Ela vai poder tentar novamente um parto normal ou ela vai ter que ir direto para uma cesariana? Como é que é isso? Então, a gente considera, nesse caso, se houve uma ruptura uterina, de fato, um risco bem aumentado. Aquilo que a gente falou, a questão do risco compartilhado, de você conversar, de você falar com a paciente, mas no mínimo você teria que considerar uma cesárea a mais. Imagina, a paciente teve 2 cesáreas, tentou o parto normal e teve uma ruptura. No próximo, a gente tem que considerar como se ela fosse 3 cesáreas, no mínimo. A gente não considera como duas. Duas e Uhum. uma ruptura. Não, a gente considera 3 cesáreas, né? Isso, no mínimo, é isso aí. Alguns estudos, até que eu coloquei aquela questão das contraindicações que eu falei no início, né? Uns estudos maiores e aí mais conservadores vão colocar nessa situação de que uma ruptura uterina anterior, a paciente não mais deveria tentar. Ela não impede de que ela geste, de que ela possa realmente ter a gestação, mas eles não recomendam o parto normal. Eles falam de cesariana programada. É diferente de cesariana agendada, tá, pessoal? É de começar a sentir as contrações, de começar o trabalho de parto e aí partir para uma cesariana. Mas isso tudo é aquilo que a gente falou. Discutir os riscos, pesar os prós e os contras e optar ou não. Não é uma questão 100% fechada. Entendi. Mas o que se coloca nos estudos, né? A minha função aqui é essa, né? Eu não estou aqui para dar opinião pessoal também. Então, assim, a maioria dos estudos colocam que se já rompeu uma vez, seria mais prudente numa próxima gestação essa programação de cesárea. Entendi. Doutor, e no caso de um parto normal aí depois de uma cesárea? É preciso que a mulher tenha como é que fala?
uma UTI ali pronta para ela, ou a coisa dá para correr naturalmente, o médico vai olhar, dá para intervir se alguma coisa der errado, ou a mulher vira tipo uma bomba relógio na mão do médico, que qualquer hora alguma coisa vai dar errado, porque assim, o que me parece, o que as mulheres vêm falar comigo, é que o médico ele toca um terror assim, de uma forma que aquilo parece impossível que a mulher fosse um grande problema na mão dele e que tudo ali vai girar e vai dar errado e não vai dar para salvar ali a questão. Entendi. Eu acho que, na realidade, é um descarrego dos próprios medos, das próprias inseguranças na paciente, né? Assim, me parece muito isso que eu falei, a nossa própria humanidade, a nossa limitação de reconhecer que nós somos limitados também e de falar assim, poxa, eu tô com medo. E aí falar, olha, vai dar uma bomba e vai estourar na minha mão. Mas não é isso, assim. Quem vai comprar maior esse risco, sabe? Vamos dizer, se alguma bomba vai estourar no colo de quem? Não é do médico. O médico estaria para prestar assistência, não é? Ele estaria para realmente ajudar se realmente for necessário. Na maioria dos casos, ele não vai ser necessário. E é isso que eu queria falar, que tem a ver com a sua pergunta. Na maioria dos casos, não vai ser necessário. Um parto normal depois de uma cesariana, como a gente está colocando, não é nem um bicho de sete cabeças. Porque vamos inverter o número. Vamos pegar o estudo que teve a pior taxa de ruptura, igual eu falei, em mulheres com 4, 5, 6 cesáreas, a taxa de ruptura, sei lá, foi de 1,6%, né, naquelas 89 mulheres que eu citei, com 6 cesáreas. Então, assim, se a gente pegar 100 menos 1,6, é 98,4%. Então, eu estou falando que 98,4% não vai romper, não vai acontecer nada de diferente, tá? E muitas vezes, e aí a gente vê, eu recebi mensagem, depoimento de pessoas de fora, de outros lugares, aí fala assim, não, porque se já tiver 3, 4 cesáreas, o parto tem que ser redondinho, tem que evoluir rápido, tem que... mas assim, a pessoa nem deu a prova, nem deixou tentar, sabe? A gente vê que a história se repete, igual você colocou. Várias vezes a cesárea não teve indicação, ou foi enganada. A mulher, às vezes com 3, 4 cesáreas, ela nunca nem entrou em trabalho de parto. E aí a gente não sabe se o parto vai ser rápido, vai demorar, ou se vai ter passagem, se não vai ter passagem, se a gente não deixar ele acontecer. Né? Então, assim, tudo que a gente precisa é esperar, ter paciência, aguardar e deixar o parto acontecer. O que a gente coloca quando tem muitas cesarianas, e aí muitas vezes por medo, e eu também tenho esse medo, e aí eu falo com minhas pacientes, é assim, poxa, e é uma coisa que eu trabalho muito com a questão do parto normal. Você até tem a história da equipe do parto domiciliar e os partos anteriores, que eu acho muito legal, maravilhoso. É a questão do não ficar em casa até estar com 9, 10 centímetros, porque também é uma coisa muito comum, né? Já que a gente não pode confiar no sistema, eu vou chegar no plantão, o médico vai fazer uma cesárea sem motivo, ou enfim, as pessoas muitas vezes contratam uma enfermeira, uma parteira, uma doula, fica em casa até o último instante para chegar no hospital só para parir. Às vezes ela não tem condição financeira de arcar uma equipe de parto humanizado e vários outros pormenores. Quando a paciente tem muitas cesáreas, 3, 4, etc., a gente não recomenda que faça isso. Eu sei que às vezes é difícil falar isso no sentido de, imagina, a pessoa entre isso e ir pro plantão com o médico que não tem relação, né? Eu acho legal chegar cedo, eu falo assim, para minhas pacientes, para as minhas pacientes, com a relação que a gente tem, se ela tem 3, 4 cesáreas, para a gente chegar um pouco mais cedo no hospital, já com 5, 6 centímetros, porque eu vou estar do lado delas acompanhando, e eu sei que eu não vou intervir, eu sei que eu vou deixar a coisa acontecer. Mas eu sei que é uma decisão difícil que passa na cabeça, né? Porque às vezes chegar muito cedo significa o médico do plantão colocar ocitocina, romper a bolsa, então tem muita coisa para ser pensado. Entendi. Doutor, o nosso tempo assim já está Já? quase se esgotando. Ah, Eu que queria bom. assim que o Desculpa, na senhor verdade. deixasse Ah, uma última pergunta aí de alguém que perguntou: tem como avaliar a cicatriz? Por exemplo, eu tenho 2 cesáreas, eu quero tentar um parto normal na próxima gestação. Tem como eu avaliar a minha cicatriz para ver
se o útero está bem cicatrizado, se ele está forte, enfim, tem como fazer isso? Olha, tem. Existem alguns estudos que estão em andamento, que tentam se prever isso, mas todos os estudos não se mostram bons, assim, o valor de confiança, e até vi numa das lives anteriores esse negócio de útero muito fino, e fizeram laqueadura, não sei o quê. É porque o útero, imagina que ele é um negócio do tamanho de uma pera, que no final da gravidez ele vai estar do tamanho de uma melancia. É claro que ele vai estar fino, é óbvio. E pra você ter ideia, esses estudos avaliam a espessura da cicatriz do útero ali, do segmento inferior. E aí, assim, tá se falando de 2 milímetros. 2 milímetros, não é 2 centímetros, não. 3 milímetros, 1,5 milímetros. Então, ou seja, é impossível dizer assim, porque a diferença de 1,5 para 2 milímetros para 3 milímetros, os estudos ainda não conseguem dizer assim, bom, a gente medir a cicatriz vai dizer se vai dar certo ou se vai dar errado. A gente não consegue dizer isso ainda. Tem como avaliar, tem muito médico que pede isso para paciente que tem muita cesárea, como um fator de segurança. Para tipo assim, ó, deu acima de 3 milímetros, a chance de romper é muito baixa. Mas não quer dizer que se der baixo demais, abaixo disso, que não possa tentar, não. Infelizmente, esse não deve ser o único parâmetro, não. Aham, entendi. E assim, doutor, para finalizar aí a nossa live, eu espero que tenham outras, tá? Eu espero que Imagina, tenham outras. tem muita coisa Eu para queria, falar sobre esse assunto é inesgotável, né? eu queria assim que o senhor deixasse aí uma mensagem final aí para as mulheres que estão pensando em tentar um parto normal, mas que o medo ainda assola elas, assim. Às vezes elas têm como ter uma equipe, têm como ter um médico, mas elas ainda não estão seguras de si. Uhum. Queria que o senhor Sim. falasse um pouquinho para elas. Bom, o resumo seria, eu acho que esse é o grande resumo, né? A gente pensar que as cesarianas, elas de fato, às vezes foram pensadas e idealizadas para salvar vidas e não para assustar as pessoas. E quando ela é bem indicada, esse é o fator preponderante. Mas a principal lição de tudo que eu aprendi quando eu fui estudar sobre isso, ou de entrar em contato com histórias como a sua e de várias mulheres parecidas, é de que nós não temos o controle de nada na nossa vida. Nada, nada, nada. Eu não sei do dia de amanhã, eu não sei se eu vou acordar depois que eu for dormir, eu não sei se o meu carro vai bater, eu não sei. Assim, o resumo é que nós não somos o senhor da nossa própria vida. Nós não sabemos de nada o que pode acontecer e o que não pode acontecer. E isso é um fato. Só que em vez da gente ter medo disso, na realidade, com relação ao parto normal depois da cesariana, a gente tem que pegar todos os dados. Os dados científicos são muito claros para dizer que as chances das complicações são muito maiores, se você agendar uma cesariana depois de já ter tido uma cesárea, do que se você tentar o parto normal. Não estou dizendo que o parto normal vai ser fácil, que não vai ser difícil, que você não vai ter dor, ou que é maravilha, ou que é igual o documentário do YouTube, ou que são mil flores. Não é isso que eu estou falando. Mas o que eu estou falando é que se você fizer 2, 3, 4, 5, 6 cesáreas, a chance de você ter uma complicação é muito maior do que a que você tentar o parto normal. E quando dizem por aí, se você tentar o parto normal, você vai ter uma chance de morrer, se a gente for falar sobre mortalidade materna, a mortalidade é muito maior naquelas mulheres que agendaram a cesariana do que naquelas que tentaram o parto normal. Se o seu medo é de morrer e deixar seus filhos para trás, mais um motivo para você tentar o parto normal. Ok, doutor. Te agradeço muito, muito mesmo. Essa é a nossa primeira live de muitas outras, tá? Legal, legal. Muito obrigada. Que Deus abençoe o seu trabalho, a sua família e que você possa continuar aí ajudando muitas mulheres e muitas famílias com o seu trabalho, doutor. Que Deus multiplique muitos, muitos médicos como o senhor. Amém, amém. Que Deus realmente abençoe a todos nós, né? A gente precisa de fato todos os dias dessa experiência de amor, de se sentir amado. Na verdade, nós fomos criados para o amor, né? E que a gente possa espalhar amor de verdade. Essa é a nossa vocação. Aqueles Tá que, é bom. claro, são vocacionados a isso, né? Tá bom. Tchau, doutor. Até mais. Tchau, até mais. Uma boa noite. Foi um prazer. Obrigado.